Você acredita em amor à primeira vista? Estou falando de relacionamento, não. Eu estou falando de amor à primeira vista com o seu propósito de vida. Isso mesmo, agora que São Ela está no ar e hoje nós vamos falar sobre isso. O que você quer ser quando crescer? Você se fez essa pergunta lá atrás, mas será que você se faz essa pergunta hoje? Você está aí completamente ligada no seu propósito, fazendo o que ama? Então, nós vamos falar sobre isso. As meninas estão super preparadas para esse tema e pode ter certeza que se você não sair daí, pelo menos um rumo, um norte, você vai ter quando esse programa terminar. Então, solta esse controle, porque eu só vou até ali e já volto. Meninas vitaminadas e decididas. Será mesmo que nós estamos preparadas? Será que a gente encontrou? A gente hoje se olha no espelho e fala: eu amo o que eu faço, eu estou super decidida, eu estou de acordo com o meu propósito. Quem se vê assim? Quem se enxerga assim? Quem de vez em quando tem ali um ponto de interrogação e fala: ai, será? Se eu fizesse outra coisa? Eu me vejo assim, e plena, né, totalmente realizada. E eu tenho certeza que a profissão é essa, além de comunicação também. Gosto muito de me comunicar e também eu sou apresentadora num programa na Rádio Conexão na Cidade, todas as segundas-feiras. Então, eu também descobri essa questão da comunicação e acabei descobrindo também através da Kátia Teixeira, né, minha musa inspiradora, que abriu oportunidades para mim, como para todas, né? Você é uma pessoa que abre oportunidade para as pessoas. Então, assim, eu sou advogada, eu me sinto muito feliz na profissão que eu escolhi desde sempre. E isso, gostei desse desde sempre. Nunca teve nenhuma duvidazinha? Olha, não, porque antes eu queria ser veterinária. Não, mas antes de chegar no advogado. Tá então, bom. quando chegou na área jurídica, eu não mudei mais. Tá bom. Então, teve o antes. Então, antes não conta, né? Ok. Mas existiu um momento, porque você fala desde sempre, aí parece que a gente está preparada. Mas... Desde sempre que eu pensei nessa área, por causa que meus pais eram advogados, e aí não mudei mais. Tá. Agora, eu penso assim, poxa, eu poderia estar fazendo algo mais. Eu penso para ajudar as pessoas, ok. as pessoas necessitadas, né, que precisam, mas para isso tem a Defensoria Pública do Estado. E também nós temos um regulamento interno da OAB São Paulo que os advogados eles não podem ficar oferecendo serviço de graça. Tá. É trabalhar pro bono. Pro bono quer dizer que você está fazendo uma caridade. Uhum. E, se eu não me engano, acho que nós até podemos fazer, mas uma vez por ano só. Tá. E vocês, meninas? Estão alinhadas? Totalmente. Eu queria ser, quando criança, queria ser professora. Tá. E também queria ser atriz. E aí eu me tornei psicóloga. E hoje, nas palestras, eu instruo, sou a psicóloga, terapeuta sexual, faço animação, olha aí, ensino. E atua, não olha é? que legal. E aí, quando você fala dessa coisa do amor à primeira vista, então, assim, quando eu recebo aquela mulher fragilizada, vulnerável, se sentindo menos, né, sem poder. E aí, quando a gente trabalha e eu vejo aquela mulher trazendo um depoimento, ou, por exemplo, eu recebi um convite de casamento de uma cliente que sofreu abuso anos e ela não tinha uma vida satisfatória sexual. Então, eu não fui no casamento, mas quando a mãe me mandou aquela cena dela entrando na igreja, né? E depois ela mandou a foto do filho. Então, assim, isso me emociona porque
realmente é para isso que eu vim, entendeu? Para mostrar que, através até da minha própria história, é possível a gente se conectar, é possível você transformar, você ter uma família. Como você perguntou, eu abrir mão daquele sofrimento, porque eu não sou a minha história, ela é parte de mim. Então, e aí ver essa mulher brilhar e falar que se ama e que é feliz, independente da área da vida, eu fico arrepiada e falo, estou no caminho certo. Eu acredito... quando era criança, eu falava que eu queria ser juíza. Só tomei juízo. Fiquei juíza dos meus pensamentos. Mas, enfim, nada a ver com o que eu faço hoje, né? O que eu pensava antes. Mas que veio aquela sensação, assim, aquele encontro com o propósito, foi quando eu comecei a passar toda a dificuldade que eu tive, que para mim foram um aprendizado, para as óticas, por exemplo. Quando eu comecei a dar treinamento para as óticas, pegar empresas de o cliente falar comigo assim, nossa, eu ia fechar e você abriu minha visão, eu recuperei, eu comecei a trabalhar de novo, eu estou crescendo, estou transformando a parte de mentoria, onde os clientes começam a passar para mim as dificuldades que estão passando ali no momento, que a ótica está passando em si, eu, né, ajudar de alguma forma a transformar aquele momento. E aí, a hora que vem aquele depoimento, aí que você tem aquela sensação, nossa, realmente eu nasci para isso. Que legal. Eu queria ser engenheira eletrônica. Tá. Tenho uma formação, uma certificação de técnico de eletrônica. Tá. E caí no serviço social. Olha que coisa. Então, fui mais de 30 anos assistente social, fiz administração hospitalar e gestão pública. Nada a ver com o que está fazendo agora. Então, com toda a mudança da minha vida, e aí eu fui ser escritora e palestrante e mentora, e tenho a certeza de que é isso que eu vim fazer no mundo, porque é ajudar o outro sem ser assistencialista. Então, já começou com o serviço social e agora a minha missão é ajudar o outro com a minha história. Bom, hoje eu faço o que realmente eu gosto, é o que eu tenho prazer, e eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Só que quando a gente fala amor à primeira vista e fala de propósito, quem hoje ainda não tem essa certeza, ela tem uma sensação muito ruim quando ela ouve uma outra pessoa falando que tem um propósito muito definido. Porque na cabeça dela, assim, mas o que é esse propósito? O que é essa missão? Eu ainda não descobri. E eu li um livro falando sobre propósito, e no dia que eu li esse livro, eu ainda não tinha o meu propósito tão definido assim. E eu li 2 vezes e não conseguia achar esse propósito. Então, precisou que a minha vida fosse transformada para eu entender esse prazer de ajudar outras pessoas a transformar a vida delas. Então, é muito complicado, é muito fácil para nós falarmos, olha, eu estou aqui no meu propósito, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, elas não têm esse propósito definido, porque, dependendo da família que ela nasceu, que ela cresceu, simplesmente foi trabalhar para viver e segue naquela roda. Então, é muito bonito a gente falar que nós temos o nosso propósito, que estamos muito felizes com o nosso propósito. Mas outras pessoas estão ouvindo e falando, mas o que é esse raio de propósito? O que é essa missão? Como que eu descubro isso? Então, compartilhar com a pessoa que a gente não nasce sabendo o propósito. Uma pessoa ou outra nasce. Meu filho, desde pequenininho, falou que ia ser veterinário, ninguém tira isso da cabeça dele, faz faculdade veterinária, ele não fala de outra coisa. Eu falei, nossa, de onde será que ele tirou isso? Porque não tem ninguém na família que seja veterinário, foi dele mesmo. Então, eu acredito, sim, que algumas pessoas já nascem... Tem o amor à primeira vista. Começa a falar, e isso, eu fui deixando, só olhando. Tem certeza que você quer isso? Tem certeza? E ele me mostra cada ano que tem certeza disso. Uau. Mas isso não aconteceu comigo, e eu acredito que não aconteça com a maioria das pessoas. Bom, eu namorei com o meu propósito muitos anos, né, e até casar com ele. Eu também sou técnica eletrônica, né? Aí eu fui para a área de tecnologia, processamento de dados, enfim. Mas, como eu convivia com áreas técnicas, e normalmente eu era a única mulher no ambiente masculino e técnico, eu percebia que faltava a humanização, né? Aquela coisa do acolhimento, da empatia e tudo mais. Então, eu normalmente era conselheira, né? Eles me buscavam para muita coisa, né? Coisas até que não dá para falar aqui, porque era assim, conselho para mulher, para não sei o quê e tal. E aí eu me tornei gestora muito cedo, né? Principalmente na época, com 27 anos, eu me tornei gestora, né? Numa empresa.
E aí, a partir daí eu trabalhava, eu acreditava que equipes de alta performance só acontecem a partir do ser humano sendo desenvolvido nos seus talentos. Tá. Né? A gente entender que talentos, que dificuldades e que fortalezas a gente pode trabalhar naquele ser humano. E a tecnologia e todo o resto, né, vem, claro, sem tecnologia não se faz nada hoje. Óbvio, tem tecnologia, mas você tem muito do ser humano aí. E sempre eu fui muito próxima dos RHs, porque eu acreditava, então eu trazia o RH comigo e falava, vamos fazer alguma coisa diferente, e eu saía da caixinha. E quando eu montei a MS People, que é Mundo Sustentado por Pessoas, eu vim com esse propósito. Eu falei, bom, eu já fazia isso dentro das empresas, mas dentro dos códigos de conduta de cada uma delas, respeitando aquela cultura ali. Eu falei, agora eu quero pegar toda essa experiência e colocar também as minhas ideias. E hoje, quando eu vejo numa palestra, num treinamento, num curso, numa aula que eu dou, que o olho brilha, que eu cheguei no coração, porque não adianta, por mais técnica que a palestra seja, que o curso seja, você precisa conseguir chegar no coração. Na hora que você chega no coração, você faz o clique, você transforma vidas. Então, quando eu vejo, e às vezes a pessoa fala assim, Mari, mas você não vai conseguir atingir todo mundo. Eu falei, mas se eu atingir uma pessoa, eu fiz a diferença no mundo e eu deixei legado. Então, hoje eu me sinto no propósito. Quero fazer mais? Quero fazer muito mais. Então, eu agora casei, né? Só que agora eu quero fazer 25 anos, 50 anos e comemorar e com champanhe, com tudo que tem direito. E aí, claro, vamos chamar nossas colunistas queridas, Eliane Penteado, com Conexão com Essência, e logo em seguida, Moniza Teaser, falando com Empresário Legal. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica, e eu estou aqui para conversar e te ajudar a resgatar a conexão com a sua essência. Vamos lá? Hoje o nosso papo é sobre energia. O que você entende por energia? Se você observar, perceberá que tudo o que está ao nosso redor vibra, movimenta, é energia. O ar que respiramos, a luz que ilumina, o alimento, a energia materializada. Tem também a energia sutil, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo é energia. Há várias formas de energia. Falaremos aqui de forma simplificada, pelo tempo muito curto. Então, daremos atenção ao poder do pensamento e das emoções que geram energias. E, quando bem canalizadas, podem conquistar muitas coisas. Falaremos de forma mais aprofundada sobre energia nos vídeos sobre a eucaterapia, que é uma terapia quântica. Então, sobre percepção. Você já deve ter ouvido a frase: tudo que você foca a sua atenção cresce. Essa é a forma mais prática de sentirmos a energia. Sabe quando você deseja um carro e você começa a vê-lo por todo lado? Ou quando você está grávida e parece que só existem mulheres grávidas perto de você? Então, é o assunto que você põe foco que começa a se repetir na sua vida e no seu cotidiano. Com o foco ajustado, você atrai pessoas, fatos, projetos, soluções para o que você deseja realizar. Comece com a energia em forma de desejo. Passe pela energia do seu pensamento, sendo carregada com a sua emoção, até chegar na sua vida. Então, quais têm sido os seus desejos, pensamentos, emoções e realizações? Eles estão alinhados e em coerência? Sabe aquela reforma que você deseja fazer? Então, sonhe. É o seu desejo. Escolha cada detalhe. Isto é o seu pensamento. Sinta-se como se ela estivesse concluída. Assim, você ativa o emocional e então sua cocriação será bem encaminhada pela sua energia direcionada. Sinta energia de forma bem básica. Comece com algo pequeno, depois vai aumentando. Te ajuda a canalizar a sua energia para cocriar o que você deseja. Comece como este e veja o resultado. Depois teste com dinheiro, com pessoas, com projetos, enfim. Deseje algo que você queira comer. Pense na sua forma preferida deste alimento. Sinta a sensação como se já estivesse comendo seu alimento escolhido. Observe se este seu desejo se realizará neste momento. Não se preocupe como, só observe se você cuidou bem da energia de cocriação.
Hoje foi um pontinho sobre energia. E conte para mim se este conteúdo faz sentido para você. Quer saber mais? Acesse o meu site www.elianepenteado.com.br. Lembrando que Eliane é com Y no final, e me siga nas redes sociais que aparecem na tela. E até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou Monize Tesser, sou professora e advogada especialista em Direito Empresarial e estou aqui no quadro Empresário Legal, toda segunda-feira te ajudando a entender as regras e leis que regem o ramo empresarial. No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre alguns princípios básicos previstos na nossa Constituição Federal, como o da livre iniciativa e o da livre concorrência. E hoje eu vou falar um pouquinho de outros dois princípios, o da função social e o da preservação da empresa. Nos primeiros vídeos eu falei para você que o objetivo da atividade empresarial é sempre obter lucro. Porém, a atividade empresarial não deve somente ser enxergada sob o ponto de vista econômico. Quando você toma a iniciativa de empreender, a sua atividade também irá gerar muitos benefícios para a sociedade, como, por exemplo, a criação e a manutenção de empregos, a estimulação da atividade econômica, a busca pela tecnologia e de melhores condições para o consumidor, a produção de mercadorias que facilitam a nossa vida e que trazem mais conforto aos consumidores, dentre outros benefícios. O objetivo da empresa, além do lucro, deve estar sempre atrelado com a busca do bem-estar coletivo, contribuindo, então, para o bem-estar social. E é por isso que dizemos que a empresa tem sempre uma função social. E com isso, devido a essa função social, surge o interesse público pela manutenção dessa atividade empresária. Então, agora estamos falando do princípio da preservação e da continuidade da empresa. Então, é preciso preservar uma empresa para que ela continue cumprindo a sua função social. E foi assim que a Lei 11.105 de 2005, a lei que cria a recuperação judicial e extrajudicial das empresas, e fala também sobre a falência do empresário e da sociedade empresária, que reconheceu expressamente a importância econômica e social da empresa, criando mecanismos e normas que priorizam a sobrevivência e a conservação dessa atividade empresária. Por isso que nunca é bom para uma sociedade que o empresário entre em falência. Em uma situação de crise econômica financeira, deve-se sempre encontrar uma solução que, além de atender os interesses dos credores da empresa devedora, tenha também como objetivo viabilizar a superação dessa crise, permitindo então a manutenção dessa fonte produtora, a manutenção do emprego dos trabalhadores e continuar estimulando o desenvolvimento econômico do país. O interesse pela conservação da atividade empresarial, portanto, é de todos aqueles que se beneficiam da sua capacidade econômica, que chamamos de stakeholders. Quer saber mais? Me acompanhem nas próximas segundas-feiras. Não deixem de assistir. Um grande abraço e até lá! Obrigada, meninas. Uma delícia ouvi-las. Tá bom, gente. Vocês sabem que o meu papel aqui é provocar, né? Todo mundo falou, ai, propósito, porque eu achei meu propósito. Uma casou com propósito, agora quer ter até bodas de prata com propósito. Tá tudo certo. Mas qual é o conceito de propósito de vida? Porque quem está nos assistindo, de repente for mais jovem, ou não importa, até de repente for mais velho, fala que viveu uma vida inteira numa empresa e fala, nossa, as mulheres estão falando disso lá e até agora eu não sei o que é propósito. Vamos conceituar para cada uma de nós o que é propósito de vida para a gente deixar o nosso público na mesma página? Bom, para mim é estar conectado. Então, assim, eu fiz aquele trabalho e toda vez que eu faço e percebo o movimento que eu causo e percebo o legado que eu deixo, eu falo assim, yes. Tá. Né? Quando eu falo yes, e aquilo me enche de alegria, né? E nem todos os dias são bons, tem dias que a gente acerta, tem dias que não. Sim. Mas quando eu falo assim, cara, eu fiz o meu melhor, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu levanto e quero fazer e continuar fazendo, mesmo apesar dos percalços. Eu acho que isso é propósito para mim. Tá. E aí, quem mais se habilita? Para mim,
Para mim, na minha visão, é realmente fazer aquilo que me faz feliz, porque quando você fala assim, eu encontrei o meu propósito, foi aquele dia que você fez algo, que você encontrou. Você fez algo e voltou para casa, ai, como isso me fez feliz. No meu caso, assim, tem muito a ver em ajudar o próximo, né? Eu fiz algo para o próximo. Pode ser que tem pessoas que foi algo para si mesmo, ou um sonho, de repente é aquilo, né, que ela quer acompanhar. Mas para mim, em específico, foi esse uau. Aquilo mexeu com o meu coração. Eu tenho 2 propósitos, que são os porquês da minha vida. Primeiro é ser um agente transformador de pessoas. E o segundo bate fora do meu coração, que se chama João Pedro, que é o meu filho. Então, são 2 coisas que me faz muito feliz e que vêm ao encontro do que já foi falado aqui. É ficar satisfeito com aquilo, com um objetivo. Isso. E quando você está trazendo essa coisa do que é o conceito, realmente isso é uma coisa que as pessoas patinam, as pessoas, e elas acabam se sentindo com um peso, mas eu não tenho. Então, quando você fala o porquê, é uma boa explicação, né? O porquê você faz aquilo que você faz. E isto, por exemplo, nós estamos falando aqui, mas você que está em casa, como a Kátia falou, o jovem, nós somos mulheres maduras. Então, quer dizer, nesse momento da vida, nós estamos de encontro com o propósito, mas nem sempre foi assim. Então, quer dizer, mesmo que eu sou jovem, e aquilo que eu estou fazendo, eu tenho clareza, o porquê que eu estou fazendo aquilo, este é o propósito. É uma forma que eu entendo. Agora, imagina antes da gente descobrir o propósito. Realmente é algo que fica na nossa mente. Sim. Porque a pergunta é, você veio nesse mundo para fazer o quê? Então, para mim, o propósito é isso. Para que você veio nesse mundo? Então, contribuir com o outro é, no meu ver, o melhor propósito. Então, eu acredito que até antes mesmo de fazer o trabalho que eu faço hoje, nos outros trabalhos que eu passei, que não era o meu propósito, eu também colaborei com o outro, com empresas. Então, eu não estava nesse propósito que eu estou hoje, que eu estou satisfeita, mas passaram-se outros propósitos, porque eu fazia com excelência. Mas você não se afastou dele, né? Sim, não me afastei dele, mas precisou passar algumas situações da vida para que isso viesse à tona. Então, ninguém precisa ficar desesperado. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Nossa, eu não descobri. Então, eu vim nesse mundo para quê? Para fazer nada? Não, calma. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. O meu propósito profissional é resolver os problemas dos meus clientes da melhor maneira possível, não tendo o menor trauma possível, porque como eu lido com família, relacionamentos, emoções, então causa muito trauma, uma separação, um divórcio, a perda de um ente querido, tudo mais. Então, é levar a solução para o meu cliente da melhor forma possível, com rapidez e com tranquilidade, que ele possa sair ali, que foi a melhor opção, a opção correta, ele tomou a decisão. E o meu propósito pessoal é criar o meu filho para que ele seja um cidadão transformador, que ele venha colaborar para ajudar o nosso planeta, né, que ele possa ajudar as outras gerações e que eu possa também impactar e transformar pessoas, que eu possa, se eu não puder ajudar, também que eu não atrapalhe. Então, eu penso muito nisso de servir, né? Porque se eu não posso servir, eu acredito que eu não tenho propósito. É isso. Vamos chamar nossas queridas Kátia Roncone com Descomplicando os Relacionamentos e logo em seguida Francisca Muraca com Ciência da Felicidade. Olá, sou Kátia Roncone, palestrante e coach de relacionamentos e de negócios, e é um prazer imenso ter você aqui comigo no Descomplicando Relacionamentos. E o tema de hoje, né, no nosso quadro, foi uma dúvida que me perguntaram, né, muito, que é namoro e relacionamento no trabalho. Afinal, a empresa deve permitir ou proibir? Quais são os prós e contras desses tipos de relacionamentos? Bem, aqui nós temos 2 questões. Tá? A primeira é sobre o posicionamento da empresa frente ao namoro, né, dentro da própria empresa,
E a outra é quais as vantagens e as desvantagens desse relacionamento entre o casal, né, de namorar um colega de trabalho. Então, eu vou começar a responder a sua segunda pergunta, combinado? Olha, namorar um colega de trabalho ou namorar alguém com quem você trabalha e vê todos os dias, seja ele de forma direta ou indireta, ele tem um lado positivo, que é de se ver todos os dias, mas também tem um lado negativo, que é de se ver todos os dias, né? Apesar das estatísticas, vai depender muito de você e da sua personalidade e da sua disciplina, de poder separar o trabalho do namoro. O problema não está em namorar alguém que trabalha na mesma empresa que você, ou no mesmo setor que você. Sabe qual é o problema? É se você tem autoconhecimento suficiente, né, de quem é você e controle das suas emoções, para poder separar o quê? O que é o profissional do que é o pessoal. Se você precisar, né, procure um coach de relacionamento, um profissional especializado para te ajudar nessa empreitada, que não é fácil. Agora, quanto se a empresa pode ou não proibir um namoro dentro da empresa, olha, expressamente, não há lei que proíba, né, um relacionamento entre funcionários, né, da mesma empresa. Porém, é preciso deixar claro que namorar o colega de trabalho é diferente de namorar o colega no trabalho. Deu para entender? Embora a lei não preveja limites específicos, né, desse conteúdo de regimentos ou códigos, o que os especialistas falam? Eles alertam que não é aconselhável que a empresa, né, regule atos ou comportamentos que não digam respeito a condutas do colaborador do seu ambiente de trabalho e durante também a sua jornada, bem como restringe a liberdade ou direitos individuais, como a intimidade, por exemplo. Mas mesmo assim, a empresa ela tem direito sim de evitar comportamentos que ela entenda que sejam inadequados durante aquela rotina do trabalho. Mas afinal, então, como que eu faço, né, para implantar, eu como empresário, uma política de namoro dentro da minha empresa? Se você sabe que existe uma política de namoro da sua empresa, em onde você trabalha, você já ficou curioso para saber como que funciona? Olha, na nossa próxima semana eu vou falar exatamente sobre isso. Política de namoro, como é e como eu posso implantá-la na minha empresa. Olha, eu agradeço a sua companhia. E é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem, me segue lá nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, em Kátia Roncone Oficial. E semana que vem eu estarei te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Felicidade se aprende? Você está feliz com a sua vida hoje? Eu sou Fran Muraca e estudo Ciência da Felicidade. Nosso processo de aprendizado começa na gestação. É lá que descobrimos as emoções. Vamos construir felicidade? A revista Super Interessante de setembro de 2017 trouxe 7 atalhos da psicologia positiva para uma vida mais feliz. Ela fala que com pequenas mudanças no dia a dia podemos treinar nossa mente e aprender a felicidade. Ponha brilho nas suas lembranças. As memórias felizes são nossa ancoragem. Por isso, o segredo é armazenar e criar memórias felizes. Multiplique boas lembranças. Ajuste o foco. Faça meditação e aprecie cada instante. Encontre o seu flow, que significa fluxo, e viva com plenitude. Abrace as tristezas. Coisas ruins acontecem. Especialistas em neurociência dizem que não existe prazer sem dor, seja física ou emocional. Seu sistema nervoso é um motor diferencial que procura diferenças e contrastes e assim processa a informação. Ou seja, só é feliz quem conheceu a tristeza. Saiba agradecer. Gratidão não deve ser banalizada. Por exemplo, faça um caderno de gratidão. Agradeça todos os dias. Cultive seus amigos. Há mais de 80 anos foi feita uma pesquisa para acompanhar a vida inteira de mais de 200 alunos de Harvard, para investigar fatores que influenciam no bem-estar. Foi descoberto que fama e dinheiro não são capazes de prever satisfação pessoal. De acordo com o estudo, toda forma de amor vale a pena.
Família dá um boom na alegria. O senso de comunidade é igualmente importante. Felicidade é amor. Entenda que felicidade é 100%, mas não é tudo. No próximo episódio vamos falar: existe fórmula para a felicidade? Meu nome é Fran Muraca, esse é o quadro Ciência da Felicidade. Te vejo lá. Até mais. Obrigada, meninas lindas. Adorei. Gente, propósito profissional, propósito pessoal, será que não está linkado? Outra coisa, né? A gente ouve muito por aí, como alguém disse, acho que foi a Cíntia que disse, por que você veio para o mundo? Né? Você tem que deixar um legado, você tem que... Eu fico imaginando os adolescentes de hoje em dia, que têm tantas informações à mão, né? Como que eles podem escolher? Né? Nossa, o que eu vou ser? Então, vamos lá. Propósito pessoal e propósito profissional tem a ver? E depois disso, eu sou obrigada a encontrar o motivo, o meu legado? Se eu quisesse sair daqui da vida e não deixar legado para ninguém, está tudo certo também? Eu acredito que é uma questão de escolha, né? A pessoa, por exemplo, eu decidi que não quero ter filhos, um exemplo. Porque, às vezes, a gente pensa, né, o filho é uma semente que nós estamos deixando. E eu espero que seja uma semente muito frutífera. Então, às vezes, a pessoa fala, eu fiz a opção de não ter filho. Você tem que respeitar. Ela pode deixar o legado de outra maneira. Né? E eu entendo, assim, que o propósito pessoal e o profissional, às vezes, estão ligados, às vezes não. Porque eu conheço pessoas que fazem um trabalho divino profissionalmente, mas, pessoalmente, não desenvolve nada. Então está separado. Na tua visão está separado. Está separado, porque eu não vejo um legado pessoal. Ajudar, participar, tentar melhorar. Não vejo. Assim, às vezes a pessoa é tudo de bom na empresa, mas não é um cidadão. Você está no carro, aí a pessoa vai e joga o lixo pela janela. Isso é ser um cidadão? Um cidadão, pelo menos, que não atrapalhe. Se você não... Então, não suja. Pelo menos isso. Eu sempre falo, se eu não posso ajudar, então não atrapalha. Quem corrobora com a Cleiton aí? Que acha que estão separados os propósitos? Eu acredito que esteja separado. Acho que, claro que se puder juntar, sim, a vida fica mais leve. Mas tem realmente uma separação muito grande aí do profissional e do pessoal. Nós vemos, como ela mesma falou, as empresas, um excelente profissional, e em casa a coisa deixa a desejar. Ou o contrário, em casa é um bom pai, um bom marido, e no trabalho não vai. Ou não quer realmente descobrir seu propósito e nem nada. Ele acha que ele veio aqui, arrumou aquele emprego, fica a vida toda naquilo ali e não quer desenvolver. E está tudo certo. O problema é quando a pessoa quer muito encontrar o seu propósito e fica nessa neura, não encontra. Agora, se o outro não quer encontrar, tudo bem. Sem problema. Respeitar. Escolha. E aí respeitar. não tem jeito, a vida pessoal, né? Por mais que às vezes tenham propósitos separados, mas a vida pessoal ela impacta na profissional. Porque um colaborador meu mesmo, eu sei que aconteceu alguma coisa. Chegou para trabalhar, ele não está bem, algo aconteceu. Então, existe essa separação, é lógico, tem pessoas que têm um propósito pessoal, um profissional, não é o meu caso, para mim, acho que está bem interligado as duas coisas, mas que não vai viver tão pacífico assim. Eu não consigo dissociar o profissional do pessoal. Né? Eu já cheguei a questionar do tipo, bom, daqui é pessoal, daqui é profissional. Não consigo. Então, assim, para mim, os dois estão juntos e andam juntos. Talvez paralelamente, mas andam juntos. Eu penso que, como vocês falaram, que algumas pessoas vão caminhar juntos, outros vão ser diferentes. Porém, quando a gente fala dos jovens, eu acho que você, como eu falei anteriormente, não precisa se cobrar tanto. Porque se você está aqui, né, nessa vivência da Terra, você vai contribuir de alguma forma, como a Kátia falou. Mas e se eu não quiser fazer nada? Já é uma escolha. Entende? Então, assim, já é uma escolha. Então, não tem como você passar por essa experiência desapercebido. Entende? Então, assim, não precisa ficar nesta cobrança. Aquela história, né? O mais importante não é a chegada, é curtir o caminho. Então, eu acredito muito nisso.
Eu também entendo dessa forma. Eu acho, e os jovens, eu que trabalho bastante com essa galera, né, que é incrível, tem muitas possibilidades, nós podemos ter mais de um propósito hoje, né? Antes a gente só tinha assim, eu vou ser, sei lá, advogada, eu vou ser médica. Não, hoje você é médico, mas você também pode ser bailarino junto, você pode deixar seu legado de diversas formas. Não tem mais aquela coisa, eu só tenho que ser isso. Não. Né? E eu concordo assim, não tem como passar nessa vida se você não deixar um legado. Se o teu legado é ruim, é bom, é maior, é menor, mas você influenciou alguém que estava do seu lado de alguma forma. Alguém ouviu o que você estava falando, mesmo que você não queira. Então, para mim, o legado é deixado. Talvez não estruturado da forma como a gente está fazendo aqui, dentro já da nossa maturidade, já com talvez sabendo mais o que a gente quer. Mas, para mim, sempre deixa. Na minha vida pessoal, eu acho que as coisas estão interligadas, né? Então, quando eu trabalho para transformar as vidas de pessoas, quando eu transformo a vida de pessoas dentro das empresas, eu transformo as empresas. Quando eu transformo a empresa, ajudo a transformar a comunidade que está em torno, a sociedade que está ali. Só que está ali meus valores. Quando eu tenho a minha filha de 17 anos, eu já vejo nela o reflexo desses valores, dessa preocupação. Ela quer ser psiquiatra, tá? Ela é reikiana, né? E ela, com 8 anos, falou: mãe, eu quero fazer esse reiki. Ela tem uma preocupação muito grande com o ser humano, e eu acho que é uma geração também que uma parte dela vem com uma generosidade, uma amorosidade que quer deixar legado. E os valores que eu prego para ela é dentro dessa linha de ser cidadão e de entender que todos nós estamos aqui para servir. A gente pode até não escolher isso, né? Mas eu falo: filha, eu criei você para ser uma boa cidadã e para servir. Não é para ser servida pelo mundo, é para servir ao mundo. Isso não quer dizer ser submissa às coisas, não é nada disso. Tá. Mas entender que nós precisamos ajudar e contribuir com o outro. A gente tem 2 pessoas aqui, fazem parte das nossas colunistas, que com certeza fazem de propósito e com propósito. Jane, do Estúdio K, maravilhoso tudo que ela faz, e, claro, Vânia Ruiz nos maquiando e falando sobre consultoria de beleza. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e eu já vim falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor. Cada cliente é tratado como único, cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com um visagismo adequado. Isso mesmo, eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Oi! Você também gosta de uma bela maquiagem? Eu adoro uma maquiagem. Então, eu pergunto para você, sabe qual que é o primeiro passo de uma bela maquiagem? Ter uma pele bem cuidada, ter uma pele limpa, hidratada. Isso vai fazer com que a sua maquiagem fique 1000 vezes melhor, mais bonita, vai realçar os seus melhores traços. E aí, quer aprender comigo a fazer uma bela maquiagem? Então, eu posso te dar uma consultoria sobre esse assunto. Entre em contato comigo, eu fico aguardando você. O papo tá bom, né? Só que eu vou pôr uma pimentinha aqui, faz parte, né, gente? Os jovens de hoje, ou mesmo a gente, nós somos todo momento cobrados a termos sucesso, né? Todo momento a gente está diante do outro que teve sucesso, fulano é milionário, fulano é bilionário. A gente vê os jovens falando: não, até os meus 28 anos eu vou ser milionário. Hoje parece que é uma profissão, né? Se até os 30 anos você não for milionário, você fracassou na vida. Como
vocês lidam com isso? Né? Porque a gente está falando em propósito de vida. Vale atropelar para chegar num propósito maior, ou num propósito que foi imposto através de uma tendência? Sei lá, eu passei dessa fase, meus filhos já estão mais velhos, e eu queria entender um pouquinho de vocês aí, que ainda estão na labuta. Eu tenho uma menina de 10 anos e aí a gente sempre conversa, né? Aí ela, é igual você chegou a ter comentado, tá sempre trocando de profissão. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí, depois de um certo tempo que eu aprendi o quanto é importante você motivar a ser independente da profissão, Sim, sim. né, que eles estão falando, hoje ela fala assim, mãe, eu quero ser cabeleireira. Filha, você vai ter o maior salão de beleza que essa cidade já viu. Vai vir gente de fora para trabalhar com você. Aí o meu filho fala, mãe, eu quero ser policial. Eu falo, nossa, você vai trabalhar. Eu falo, mãe, mas como assim? Por que isso tudo? Mas assim, a gente conversa muito. Nenhum tem praticamente algo definido, né? Tem crianças que com 8, Sim. 9 anos, igual você comentou, já tem, eu quero ser isso. E eu falo, filha, você quer ser empresária? Você quer trabalhar igual a mamãe? Ela fala, não. Hoje ela tá assim, eu quero ser cabeleireira. E tudo bem, vai ser incrível. Sim, sim. A gente respeita demais. E aí, meninas? Hoje abriram mais as nossas mentes quanto a isso, né? Mas cobrar as crianças, o que você vai ser quando crescer? E aí, quando chega já na parte do vestibular, é muito comum que todos fiquem querendo, ansiosos. E aí, o que você vai fazer? Então, assim, hoje eu dou aula para alunos de 16, 17 anos e eu sempre faço essa pergunta para eles: qual vestibular? Qual faculdade você vai fazer? E ali quase que todos ficam, não sei ainda, pode ser isso, pode ser aquilo. Olha. Aí eu olho e falo, gente, eles estão perdidos. Sim. Aí eu falo para eles, olha, vai fazer um teste vocacional, vai entender um pouquinho do que você gosta, quais as profissões que pode aparecer, porque me assusta vê-los com 16, 17 anos totalmente sem saber para onde vai. Então, pode ser uma pressão. Às vezes eu leio algumas matérias e falo, nossa, olha o que eu estou fazendo com os meus alunos, eu estou pressionando eles. Sim. Mas eu acredito que é uma pressão boa, uma chacoalhada. Vai lá, faz um teste vocacional, descobre lá o que você gosta e vai fazer. Muitos nem eu entendem pressiono. de profissões ainda, né? E dizem que os 40 são os novos 20. Ou seja, está se escolhendo acredito. mais tarde, né? Sim. Muitos jovens estão perdidos porque, às vezes, a maioria não tem uma estrutura familiar que possam orientá-los. Então, já começa daí. A minha maioria mesmo, famílias desestruturadas. Então, às vezes, o pai não está presente, a mãe também não está presente, é criado por outras pessoas que não sejam responsáveis. Mas a figura do pai e da mãe são indispensáveis na criação e para o jovem também se sentir seguro, entendeu? Para ele ter uma referência. Então, não tem como, a família é a base e que dá essa sustentação para o jovem. De repente, eu escolhi profissão X e se arrependeu. E ele ter confiança que ele pode tentar de novo. Ele pode trocar. Que ele pode trocar. E, assim, essa base ela pode ter uma estrutura rígida ou flexível. Porque nós caminhamos de um extremo ao outro. Ao mesmo tempo que nós temos essas crianças que não têm acesso à educação, a essa estrutura familiar, ao incentivo à leitura, nós também temos o outro ponto de crianças superdotadas, de pais que precisam ocupar a agenda da criança. Então, quando eu recebo uma criança, não é a minha agenda que é complicado, é a da criança. Não tem horário. Então, quer dizer, quando a gente fala da pressão, já é uma pressão que a criança fala um inglês melhor que eu. Né? Fala línguas. Então, aí o meu pensamento é nós, enquanto pais, o quanto que a gente está projetando nesses filhos. Então, é legal ouvir as colegas falarem que filhos já estão com escolhas e que incentivam e que apoiam. Mas também tem muito essa questão da projeção, né? A questão de que eu quis ser um dia jogador de futebol, não pude, mas você vai ser. Meu filho tem que se formar na advocacia, porque eu vou deixar para quem tudo o meu império que eu construí. Minha carteira de clientes, que você passou 30 anos, aí vai ficar para quem?
né? Eu acho que aí tem uma questão também. Tem os jovens que estão perdidos por causa dessa questão da família. Eu acho que família é importante. E eu falo família aqui, às vezes é o avô e a avó. Né? Verdade. Então, ele precisa de uma família. Os cuidadores. Né? De pessoas referências. Nós temos vários tipos de família. Falta referências para esses jovens. Eu que lido com jovens também, dou aula, eu vejo muito isso. Às vezes, a referência é a gente. A única referência que ele tem é a gente. Professora. Agora, tem jovem, e isso não é uma questão, às vezes, de ser financeiramente... Né? Tem uma família que tem menos recursos ou mais recursos, porque a gente tem esse problema nas famílias que têm muitos recursos, tá? Que muitas vezes os filhos são criados pela babá, pelo motorista, pelo não sei quem. Sim. Agora, uma outra coisa também é o seguinte: tudo bem você ter 16 anos e não saber o que você quer da vida. Caramba, gente! Por que é que um garoto de 16 anos precisa saber o que ele quer da vida aos 16 anos, aos 17 anos? Ele ele não chegou numa maturidade dele. Mas você sabe que está imposto, eu né? Eu sei, está imposto. Isso é uma transição. Nós vamos ter que nos acostumar com essa transição. Inclusive porque a nossa vida está indo... Nós vamos ficar com 80 anos, 90 anos, nós vamos ter mais longevidade. Isso. Nós vamos ter mais de uma profissão. Isso. Então, a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas que está dentro da gente, como pai. Eu também tive isso. Teve a época que eu falava assim, você precisa tirar 8. Pelo menos, né? Hoje eu chego e falo assim, filha, chegou uma hora que o médico fala assim para mim, mãe, ela já se cobra. Né? Ela é uma virginiana, quem acredita, né? Ela já se cobra. Né? Você não precisa cobrar mais dela. E aí eu caí na real. O que eu estava fazendo com aquela menina? Quem disse que ela precisa... Eu não tenho as certezas. Né? Na minha idade, eu estou procurando me desenvolver o meu autoconhecimento e eu quero que ela tenha. Você sabe então, que... eu acho que a gente tem que equilibrar isso aí. Uma vez uma amiga me ligou, ela ia passar o ano novo conosco na praia. E a gente foi um pouquinho antes. Ela me ligou e falou, Cá, acho que eu não vou conseguir ir, porque minha filha vai repetir de ano. Tenho certeza que ela vai repetir de ano, e aí não vamos ter o que comemorar. Eu falei, como assim? Primeiro, você está falando isso aí? Claro que ela está aqui sentada vendo que a família não vai ter férias porque ela vai reprovar de ano. Aí eu falei, mas reprovar de ano não é uma opção bacana de você fazer de novo, já que você não estava apta? Quantas vezes nós temos condições de fazer de novo aquilo que nós fizemos bem feito? As crianças têm essa opção, né? E aí ela falou, não acredito que você está me dizendo isso, mas você está me dizendo isso porque seus filhos nunca reprovaram. Eu falei, não, meus 2 filhos reprovaram. Aliás, um deles reprovou porque eu falei, ou você reprova ou eu estou indo para o MEC. Porque ele não estava apto, né, a passar para outra série. Então, a gente também cobra muito dessas crianças, gente. Né? Ser 10. E aí você pode até ser 10 na escola. Mas você vai ser 10 no mundo real? Não existe. Eu já até cheguei a falar para minha filha, eu uso isso como base lá. Eu nunca cobro inteligência, eu só cobro esforço. Opa. Falo, filha, você pode ficar tranquila. Eu não vou importar com a nota que eu pegar lá de você. Eu vou preocupar, sim, se eu ver que você não esforçou o suficiente. Excelente. Aí tudo que ela vai Inclusive- tentar, ela fala, mãe, se eu me esforçar, eu consigo. Eu falei, consegue. Inclusive, tem uma faculdade no Rio de Janeiro, não vou lembrar agora, que ela já não aplica mais prova. Porque quem disse que a prova mede a gente? Gente, eu decorei um monte de coisa e a gente sabe disso. Claro, na nossa né? época ela decorava só para mesmo. passar na prova. Depois eu não sabia Já nada era. daquilo. E a gente ainda está numa educação que grande parte do que a gente aprende não é utilizado por nós depois em lugar nenhum. Com certeza. Então, eu acho que a Você sabe gente... que eu aprendi uma fórmula não sei se foi no ginásio, enfim, de metil, etil, isobutilmetano. Pergunta se Aula de química? de química, de metil, etil, isobutilmetano. Então, assim, tirei 10 na prova, até hoje não usei isso. Exatamente. Né? Mas, voltando ao assunto, quando a Mari fala de quebrar paradigma, de transição, eu acho que assim, mais um papel nosso ditar essa transição, que é uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, ela demora para ser feita. Sim. Dói. Dói, Porque exatamente. O meu filho, ele sempre foi determinado em ser economista porque ele quer ser diplomata. Aí ele fez testes quando estava no cursinho e ele passou em segundo lugar em engenharia aeronáutica. Eu falei, pelo amor de Deus, faça, porque eu vou viajar de graça agora. Então, ele falou assim, eu vou fazer a faculdade e vou te dar o diploma. Eu
Eu falei, não, eu estou brincando com você. Claro. E aí ele fez e passou na USP para economia e está feliz da vida. Sim. Então, assim, não adianta a gente querer fazer o papel Sim. no lugar deles, né? Porque E, aliás, nosso tempo já passou. É até tirano, né? Que nós Exato. desejamos para o nosso filho ser aquilo que a gente não foi. Não foi. Temos 2 pessoas aqui que falam de assuntos muito interessantes também. Epa, 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 está no 7º dia de confinamento, já tá louco, assim, se coçando todo, cheio de urticária. Gente, acalma, calma, calma. Você que é como eu, hiperativo, que gosta de sair, que gosta de fazer, eu chamo de workaholic, eu acho que é work lover, né? A gente gosta de estar fazendo alguma coisa, são os fazedores, né? Ué, é um jeito de ser, né? Eu acho que nós estamos, tá mais difícil, fica mais conflitante, tá tendo que viver esse confinamento, né? Então eu estou falando por mim e podendo ajudar as pessoas que são como eu, para poder tranquilizar e a gente passar essa quarentena. Porque se vão ser 40 dias, que pode ser demais, nós estamos no 7º, ainda falta muito tempo. O que você pode fazer para você se tranquilizar, para você acalmar e para você fazer alguma coisa, já que você é um fazedor? Né? Tem gente que é assim como nós. Bom, eu acho que tem uma coisa bacana que você pode fazer, que você vai ficar mais endorfinado, mais tranquilo, vai te acalmar e vai se satisfazer muito, muito, muito. É ajudar as pessoas, ajudar as outras pessoas. Como é que você pode ajudar? Veja um jeito de, nesse confinamento, do jeito que você está vivendo hoje, como você pode ajudar as pessoas. Imagine que agora eu recebi, aqui no meu prédio, no grupo do prédio, eu recebi, nem conheço todo mundo aqui, que tem uma médica que trabalha no Hospital Einstein e que ela falou que para ninguém sair do prédio, para ninguém ir para pronto-socorro nenhum. Se tiver algum problema, para chamá-la, que ela venha até o nosso apartamento para poder orientar o que a gente deve fazer, que o ideal é não ir até o hospital. Olha que genial a pessoa poder ajudar. E isso estimula outras pessoas a ajudarem. Tá aqui no prédio, as pessoas falam assim, eu tô fazendo uma torta, alguém quer compartilhar uma torta? Porque daí ela faz uma torta hoje, o outro faz um pão no outro dia, e assim vão trocando coisas dentro do prédio. Gente, esse prédio está ficando muito interessante, está ficando uma comunidade. Quando você vai sair para ir na farmácia, quando você vai sair para ir fazer compra, avisa lá, gente, eu tô saindo, alguém precisa? Porque assim você pode trazer uma coisa para uma pessoa que ela não precisa sair naquele dia, que ela já saiu ontem. Então ela pode segurar mais e mais 5 dias, porque ela esqueceu de alguma coisa, e mais 5 dias ela não precisa ir até o supermercado. Então é uma maneira de um ajudar o outro de um jeito simples, pequeno, mas você vai tendo várias ideias aí e pensando, como é que eu posso colaborar, como é que eu posso ajudar outras pessoas? Eu me sentir melhor e fazer as pessoas se sentirem melhor, e isso é confinamento moderno. O programa foi tão interessante, né? Acho que a gente ficaria aqui mais 2 programas falando sobre isso. Mas, meninas, para os adolescentes que estão em casa, para as mamães que estão em casa, para as pessoas que estão em casa e ainda não decidiram, independente de 0 a 100 anos, né? Crianças de 0 a 100 anos, o que vocês podem dar de uma motivação mesmo para quem está lá falando, calma, tudo vai se ajeitar? Quando eu falei dos jovens de 16, 17 anos que ainda não sabem, né, o que eles querem da vida, eu acho que a gente tem o poder de conversar com eles, não na pressão, olha, você tem que saber, pronto, e acabou, mas instruí-los, ensiná-los, olha, existem testes vocacionais, você pode começar a descobrir isso, porque muitos deles, existem muitas profissões novas que eles nem sabem que existe. Hoje, na internet, nós temos um campo de profissões novas. Então, incentivá-los. Só de engenharia, Cíntia, são 86 modalidades. Olha só. Então, é incentivá-los, porque, às vezes, ele está ali perdido, realmente. É muito desagradável que a gente pressione, mas que nós possamos incentivá-los. Vá conhecer o que existe, vai na feira do estudante, descubra esse mundo, mas é um incentivo, trocar a pressão por incentivo. E o que a gente está falando aqui não é a questão, né? Porque as pessoas às vezes falam que psicólogo passa a mão na cabeça, acolhe. E aí foi perfeita a sua fala, essa questão, né? Eu dou a responsabilidade, mas eu cobro, né? Eu também cobro. Eu deixo eles fazer a escolha. Isso. Mas ele vai ter que Porque que acontece? Também está acontecendo dos pais permitirem demais e as crianças ficam perdidas porque elas não têm discernimento para decidir. É claro que uma criança vai escolher jogar videogame ao fazer uma tarefa. Desde que ela não tenha que se responsabilizar. Entende? Por fazer Mas a tarefa. algumas pessoas eu vejo falando, não, mas ele já tem 8 anos. Então, assim, é a questão, né, de que se a gente não tem essa família, se esses adultos que estão cuidando da criança não são maduros,
acaba desequilibrando mesmo. Diga lá, Yara. Eu acredito que o que eu falei desde o início, você sempre elogiar a criança pelo esforço, né? Você elogiar pela inteligência, ela pode sentir que é inteligente apenas em uma área, e eu acho que cabe a ela decidir qual área seguir. Sim. E não influenciar a decisão de profissão, porque é pessoal também, cabe a cada um. Legal. Mari? Acho que o livro Como Influenciar Pessoas e Fazer Dale Amigos, né? Eu acho que é uma boa leitura para pais. Sempre. Né? Porque lá mostra como você motivar seus filhos sem a pressão que, às vezes, pode causar um efeito contrário. Sem dúvida. A nossa geração foi muito cobrada. Eu acho que tem que dar responsabilidades, mas a gente tem que fazer com que eles entendam aquilo ali. Responsabilidade do tamanho Responsabilidade do nível de consciência, do tamanho né? do nível de consciência de cada um. Até porque nós mesmos, é um aprendizado para nós. Né? Quando a gente está aprendendo junto com eles a conduzir isso. A gente não nasceu, né, pais. A gente vai se tornando pai e mãe todos os dias. Então, isso é um aprendizado. É isso que eu deixo de mensagem. Pais e mães, não se culpem, porque a gente tem a mania de se culpar e se autoflagelar. A gente tem que deixar claro para os nossos filhos que nós somos seres humanos, que, às vezes, nós vamos falhar com eles, na percepção deles, nós vamos magoá-los, como eles Não também somos vão heróis, fazer né? isso. Mas que, no final, se a família estiver perto, ou quem for a família ali, né, isso dá certo. Amor, responsabilidade, disciplina e muita conversa. Desde sempre. Ele não entende. Conversa. Muita conversa. Pais com os filhos e filhos com seus pais. Sejam generosos com eles. É o melhor que eles estão podendo fazer diante do que eles aprenderam também. Diga lá, Ana. Então, eu acho que a maioria dos pais são despreparados e eles estão replicando aquilo que eles receberam dos pais deles, né? Então, a minha dica é orientar, apoiar e criar um filho para a vida. É meio complexo isso, porque a vida ela tem muitas nuances, mas eu acho que por aí que funciona. Verdade, tem razão. Então é isso aí, gente. Espero que tenha ficado para vocês todas essas dicas maravilhosas para que nós tenhamos um mundo melhor, não só para a gente, mas também para os que a gente ama. Semana que vem tem mais, aqui, segunda-feira, 21 horas, na nossa querida TV Aberta. Beijo.